Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio novo de hoje da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.200 no chess.com. Nesse momento, o nosso rating é de 1067, então se de repente você tá nessa faixa de rating, fica bem ligado nesse episódio de hoje, que eu sempre trago aqui para vocês conselhos para quem tá querendo subir o rating, tá querendo melhorar as habilidades no xadrez. Bora começar aqui então esse episódio, já vou lançar o primeiro desafio. Lembrando, são partidas de 10 minutos, então vou começar jogando aqui um peão-dama, que eu venho jogando com o sistema Londres, jogando com D4 e Bispo F4. Então já joguei algumas partidas nesse speedrun, jogando essa abertura. E é uma abertura, inclusive, que eu recomendo para o pessoal que está nessa faixa de rating, pois ela é simples de se jogar. E a grande dificuldade dos jogadores aí que estão com 1000 de rating, abaixo disso, é justamente conseguir passar da fase da abertura vivo, passar bem ali. Então, com uma abertura feito essa, pelo menos você tem a certeza que você vai conseguir passar da fase da abertura colocando todas as suas peças em jogo contra qualquer jogador. Mesmo se você jogar contra um grande mestre, você consegue tirar suas peças e levar para o meio jogo. Bom, ele está pensando enquanto isso. Eu joguei aí o Bispo F4. A minha ideia nesse sistema é poder desenvolver as peças com um cavalo saindo agora para F3, E3, Bispo D3 e Roque. Então é tudo muito simples, você já sabe para onde as suas peças vão sair. É claro que existe uma série de sutilezas no meio do caminho, mas num primeiro momento, se você está começando a aprender as aberturas, está começando a construir um repertório, isso aqui já é o suficiente. Você sabe para onde as suas peças vão, as casas ideais de cada peça. E sempre vai existir isso nas aberturas. Lá no Chessflix eu sempre ensino para os meus alunos que o primeiro passo para você dominar uma abertura é entender a casa ideal de cada peça. Isso sempre vai se repetir. Você tendo ali os seus modelos, as suas partidas de referência, fica muito fácil de saber se a peça está bem colocada ou não. Bom, agora ele fez bispo D6, propondo a troca do bispo de casas pretas, e vem aqui um tema comum do sistema London: sempre que chega um bispo em D6 propondo essa troca, você pode levar o seu bispo para G3, porque caso ele troque, como ele fez, eu posso tomar com o peão de H. Assim, a minha torre de H1 ela já entra em jogo. E não é tão simples para ele fazer o roque pequeno agora, porque depois de G3, eu pretendo colocar um bispo em D3. Combinado com a torre em H1, eu vou começar a criar algumas ameaças de ataque caso ele roque pequeno. E se ele não rocar pequeno, então ele pode ter problemas com o rei no centro. Por isso que, no geral, essa troca ela não é tão recomendável assim para as pretas, porque a minha torre ela já começa a jogar. Bom, ele está pensando bastante. Esse meu adversário está gastando uma média aí de uns 30 segundos por lance. Ele fez um cavalo de F para D7, é um lance que não é bom. Ele está mexendo de novo com a mesma peça, uma peça que já estava em jogo, controlando o centro. Seria melhor colocar outra peça para jogar. Eu vou seguir desenvolvendo, vou colocar o bispo em D3. Cavalo BD2 também poderia ser um lance. Mas nessas posições, quando não existe o fianqueto, a casa do bispo realmente é a casa D3. Bom, agora veio outro lance arriscado para ele, F5. Ele quer impedir o E4 de qualquer maneira, mas esse lance enfraquece consideravelmente o rei. Como explorar isso? G4 pode ser uma ideia. G4... Eu tô querendo jogar G4 no caso de tomar bispo por H7, porque se tomar em F3 cheque, tá caindo a torre em H8. Esse lance parece interessante, G4, com o objetivo de tentar abrir a diagonal do bispo, de repente tentar invadir com a minha dama em H5, porque o problema do F5 é justamente esse, que cria muitas fraquezas na posição. Bom, ele jogou rápido com G6, se G por F5, ele tem que tomar de E em F5. A posição está ficando bem suspeita para ele. Eu posso, de repente, tentar o G4 de novo.
quando ele jogar esse. A minha dúvida é entre C4 e G4. São dois candidatos que eu tenho que são interessantes. G4, peão toma, bispo G6. Bom, G4 parece muito forte. Vamos seguir com G4. É o mesmo tema. E o rei dele tá ficando muito aberto, porque agora eu posso tomar em F5. Bispo toma, peão toma. O rei tá todo exposto. A estrutura de peões bem debilitada também. Vamos tomar em F5. Que agora ele fica com um peão fraco em F5, um peão fraco em H7, o rei todo exposto. Preciso encontrar uma forma agora de trazer a minha dama para o jogo. Se a dama consegue chegar aqui em H5, acabou a partida. Cavalo E5 é um candidato, coloca o cavalo ali na casa forte. Abre a diagonal para a dama também. Eu tenho outros lances até, cavalo H4 para já tomar em F5. Mas eu vou jogar o cavalo E5, que parece o lance mais natural da posição. Melhora o cavalo, abre a diagonal para a dama invadir. De repente eu posso jogar um dama F3 para tomar em F5. Cavalo G6 é outro lance que está no radar também. Começa a surgir uma série de ameaças na posição dele. Ele jogou um natural, cavalo D7. Estava pensando em cavalo D2. Mas talvez cavalo C3 seja melhor. Porque agora se cavalo toma, peão toma, tá caindo o peão de D5. E eu ameacei um cavalo D5 também. Bom, ele tomou em D5, que parece perdedor esse lance. Porque agora ele tem que jogar um cavalo G4 único para não levar dama H5 cheque. E tá caindo o peão de D5. Cavalo G4, cavalo D5. Se cavalo E5, dama H5 cheque. Cavalo G4, cavalo D5, ele tem C6 ainda. Bom, ele tem esse lance ainda para lutar. Talvez dama D4 contra cavalo G4 para ameaçar F3. Talvez esse lance. Talvez esse seja mais forte. Bom, vamos aguardar aqui ele jogar o cavalo G4. Ele era obrigado a fazer cavalo G4, porque agora eu tenho dama H5 cheque. E daí, além de cair o peão de F5, o rei vai passear agora. Então, rei F8 eu tomo com cheque, rei E7 eu tomo em F5. Já ameaçando H7, se rei D7, dama por F5. Ele tá bem perdido agora. Bom, você pode ver que assim, o sistema London é uma abertura que pode criar chances de ataque também. Então eu joguei simples, fui aproveitando ali as imprecisões do meu adversário, cavalo de FD7, F5. Claro que é preciso jogar com energia, então isso quer dizer que é preciso atacar, mas a posição ela ficou bem interessante. Bom, agora dama E6 cheque talvez. Esse lance talvez seja melhor, até melhor do que ganhar o peão. Mas eu posso jogar a ordem. Eu vou dar um cheque primeiro, mantendo ainda o cavalo, porque eu mantenho um pouquinho mais de opções. Talvez eu consiga dar mate um pouco mais rápido. Porque agora o rei tem que vir para C5 forçado. E cavalo toma, peão toma, torre D1. Aí eu ataco a dama, quando tirar essa dama, vai acabar entrando numa rede de mate, a gente vai dar mate aí nos próximos lances. Agora cheque. Tinha um B4 ali também, que provavelmente dava mate rápido também. Mas esse aqui ele é bem claro, porque eu ataco a dama, ele é obrigado a tirar a dama para não ficar sem ela. Então eu vou ter um torre D5 cheque ou dama D5 cheque. E vamos dar mate aí rápido. Então torre D5, torre D4, depois a dama tá chegando no ataque também. Partida instrutiva para ver alguns erros comuns que os jogadores cometem contra o sistema London. Tudo começou ali quando tomou em G3, que abrir a coluna H não é o mais correto assim na posição. Bom, ele
me entregou a dama agora. Eu posso simplesmente tomar e depois tomar a torre, mas talvez eu consiga dar mate antes. Eu vou jogar B4 cheque, tentando atrair o rei, que a minha ideia é poder jogar um dama B3, dama C3 e assim dar mate. Agora eu vou jogar um A4. E se tomar em A4 eu tenho dama A2, rei B5 cheque, rei C4 mate. E se tomar em B4 eu vou ter um cheque, vou dar uma espécie de um mate escadinha no caso dele tomar o peão de B4. Então, qualquer lance vai levar mate em poucos. Bom, ele tá pensando. Agora, peguei um dos adversários que mais pensa até aqui. Ele gastando bastante tempo. Bom, agora eu dou o cheque em A2. Porque se volta para B5 ele leva mate forçado. Se vem para B4, eu dou um cheque em B3, rei C5, cheque. E aí vai ter uma espécie de um mate escadinha. Agora ele leva dama A5. E dama C5 é mate no próximo lance. Ele tem que fazer esse ou esse. E agora mate. Beleza, vamos fazer a revisão dessa partida, entender aqui no detalhe o que aconteceu. Nossa, eu esqueci de novo a bateria? Não é possível. Tá acontecendo isso. Ah, na verdade a bateria saiu. Calma, gente, que tudo vai voltar em segundos. Agora sim, estamos de volta já. Depois dessa mudança de cenário aqui, mudança de sala, ainda estou me adaptando às coisas e é a segunda vez que quase perdemos aí uma gravação. E vamos lá, olha só, 86.4 de precisão para mim, 66.9 para ele. Teve algo que o computador não gostou muito. Vamos tentar entender. Então, sistema London, joguei ali o bispo G3, ele trocou, peão toma. Assim, apesar do computador falar que tá ok esse lance, ele é jogável, mas quer dizer que as pretas vão ter que tomar algumas decisões com certo cuidado, porque a coluna H já está aberta, a torre já está jogando. Então tem lances um pouco mais tranquilos de se fazer, como por exemplo cavalo F6. Você não precisa dar essa oportunidade para o adversário. Então jogou cavalo F6 E3, cavalo D7, que é duvidoso, como eu disse, mexe de novo com a mesma peça. Então, quando você faz esse tipo de lance, você pode ficar atrasado no desenvolvimento. Joguei bispo D3, ele prefere C4. E agora veio o G4. O computador ele está sempre gostando de fazer o C4 rápido. Eu vim para esse caminho que é um pouquinho mais agressivo. Eu estou tentando explorar as fraquezas que surgiram depois do F5. Então, tomei. G4 de novo. Ele prefere cavalo C3. E agora trocamos tudo em F5 e cavalo E5. A realidade é que a posição está sempre muito boa, sempre com vantagem das brancas. Aqui eu tenho uma vantagem decisiva, mas o computador considera alguns lances um pouco mais precisos do que o jeito que eu joguei. Agora veio o cavalo C3, ele prefere dama D3. E aí posição de abandono já. Dei o cheque, tomei F5, cheque, tinha torre H6 também. O B4 é mais rápido, o mate. B4, que vai cair numa posição semelhante àquela que caiu na partida. Joguei torre D1, talvez esse lance que ele ache menos impreciso é que aqui ele tá dando mate em 7 na posição. Você deve ter visto já o mate em 7, né? É que, assim, aqui tem muitas opções. Dificilmente você vê o mate em 7, assim, mas dá para sentir que vai ter mate na posição, né? Cheque, toma. Eu falo assim, tem muitas opções no sentido que o rei pode ir para várias casas, mas óbvio, dá para calcular, né? Se você tirar um tempinho, você vai calcular aqui. Mas fui na preguiça, torre D1,
dama, torre E8. E aí depois o B4, agora ele já anuncia mate em 6. E aí temos mate. Bom, Sistema London, mais uma partida por aqui, mais uma partida interessante. Como eu disse, se você não tem aberturas ainda, essa é uma abertura que pode ser muito legal. Se de repente você quer aprofundar nela, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você encontra uma série de aulas. Inclusive fiz um curso completo sobre o Sistema London. Você pode aprender todas as sutilezas, todos os detalhes, o que seu adversário vai fazer. Inclusive, tá chegando aí a maior oferta, a maior Black Friday da história da Chessflix. Dia 22 de novembro, nessa sexta-feira, nós vamos abrir as matrículas para uma turma especial de Black Friday, onde você pode entrar para o Chessflix com 82% de desconto e ter acesso a todos os cursos já produzidos pelos mestres, grandes mestres da Chessflix. Inclusive na página que está aqui na descrição, você pode ver todos os detalhes, tudo que você recebe. E caso você entre, você vai ter acesso ao nosso aplicativo próprio que foi desenvolvido para trazer os melhores recursos para você que está querendo evoluir no xadrez. Então, tudo que você precisa está aqui dentro do aplicativo da Chessflix. Para você participar, você não ficar de fora, basta você clicar no link que está na descrição, fazer a sua pré-matrícula e ficar no nosso grupo VIP do WhatsApp até o dia 22 às 8 da manhã, quando as matrículas serão abertas, beleza? Mas fica ligado porque as matrículas vão ficar abertas nessa condição especial apenas por 24 horas, beleza? Bom, bora aqui então continuar o nosso desafio, continuar com as nossas partidas. Vou colocar para jogar. E beleza, buscando aqui um adversário para a nossa segunda partida. Eu vou ficar variando por enquanto entre a inglesa e o London. Para variar um pouco do E4, que geralmente eu jogo muito E4 nas partidas de speedrun, então estou tentando variar um pouco. Abertura inglesa, como eu já expliquei nos últimos episódios em que eu joguei inglesa, as brancas querem controlar o centro, especialmente nas casas brancas, as casas E4 e D5, por isso o peão em C4 controlando D5 e por isso do bispo lá em G2. Então você vai perceber que em todas as partidas que eu jogar inglesa por aqui, eu vou jogar com G3 no lance 2, para já levar o bispo para G2. Então cavalo C3, ele fez bispo C5, vamos desenvolver o cavalo para F3. Então essa é a casa ideal das nossas peças na abertura inglesa. Cavalo em C3, bispo em G2, cavalo em F3. E vamos ver como que ele pretende desenvolver. A inglesa, se você observar, basicamente ela é uma siciliana com cores invertidas. Então se você, por exemplo, joga uma siciliana dragão, você vai conseguir ver uma semelhança muito grande entre essas aberturas. Até pode facilitar para o jogador de brancas jogar a inglesa e a siciliana dragão, que vai levar para estruturas semelhantes. Bom, agora eu vou jogar com E3. Geralmente se joga com D3 nessa posição, mas acontece que eu quero fazer D4. E aqui, talvez você já tenha visto o golpe que meu adversário levou, porque ele colocou o bispo em E6. Então, olha só, aqui já está pedindo o garfo. E eu joguei E3 justamente para fazer D4. Então, depois de D4, ele perde uma peça. ED, ED, D5 e garfo. Perdeu uma peça inteira. Aqui ele não se ligou no tema tático e também não prestou atenção na minha ameaça, porque quando eu joguei E3, alguma ideia eu tenho. Você tem que fazer isso nas suas partidas. Quando seu adversário jogar, você tem que falar, pô, alguma ideia ele tem. Talvez seja até ruim a ideia dele, mas alguma ideia existe. Então, você tem que tentar descobrir qual é a ideia por trás do lance do meu adversário. E aqui o E3 está muito claro, eu quero jogar D4 e assim ficar com o centro. E, bom, nesse caso, inclusive, ganhar uma peça. Mas faça essa pergunta, seu adversário fez o lance, o que ele pretende com isso? O que ele está querendo fazer? Às vezes, igual eu disse, às vezes é uma ideia ruim, mas pelo menos você sabe a ideia dele já. Bom, aí agora ele está pensando o que fazer, mas aqui já não tem o que fazer, na verdade, que vai ficar jogando com uma peça a menos.
Na verdade ele ainda achou o bispo C4. Ele tem esse lance que eu posso tomar agora em C5 e fica 2 peças pela torre. Se a gente observar a questão material, não parece que está tão ruim assim para as pretas. Mas acontece que as 2 peças menores vão jogar muito mais do que a torre. Então, no geral, olha só, se você vamos contar o material. O preto ele tem torre e 2 peões, e eu tenho par de bispos. Se você for apenas contar o material, parece que o preto está até melhor na posição. Só que no meio-jogo, as 2 peças menores jogam mais do que a torre. Então, não é tão fácil assim colocar essas torres para jogar. Bom, agora eu vou jogar com bispo F4. Vamos colocar esse bispo para jogar. Se trocar as damas, já fica o peão de C7 atacado. Eu posso ter ideias como um cavalo B5 em algum momento, pode surgir. Eu quero colocar meu bispo para jogar com o bispo C4, para ficar de olho lá em F7. Mas é claro, a posição tem jogo ainda. A posição é jogável, só que a posição um pouquinho difícil de jogar de pretas, por conta desse par de bispos. É legal avaliar isso. O jogador iniciante, assim, quando começa a jogar, geralmente começa a jogar as posições de italiana, faz muito aquele bispo C4, cavalo G5, adversário roca e troca em F7 e pega ali um peão e uma torre pelas 2 peças menores. Esse é um erro bem comum. É semelhante ao que aconteceu nessa partida, que as peças menores vão acabar jogando mais. Existem finais onde a torre com o peão passado ela pode jogar mais do que as 2 peças, mas no meio jogo a situação ela é um pouco diferente. Bom, eu troquei as damas para tomar em C7, mas olhando agora eu não tenho certeza se eu vou querer tomar esse peão em C7. Porque toma em C7, torre D7. Aí meu bispo tá... eu posso voltar para E5? Bom, eu vou jogar tomando em C7. Ele acabou entregando mais um peão, mas ele tinha torre D7, que esse... Eu não sei se eu jogaria bispo E5 e depois bispo F4. Mas caiu os 2 peões já, então agora ele tem apenas a torre contra o par de bispos. O par de bispos é muito forte. Agora eu vou voltar esse meu bispo para E3. Se bem que ele achou esse cavalo E5, que eu sou obrigado a tomar. E agora voltar para F3, controlando assim D2. Não tenho mais o par de bispos, mas tenho aí 2 peças menores contra a torre. Vamos agora organizar essas peças menores. Eu não quero trocar as torres nessa posição. Nossa, olha, esse cavalo quase ficou sem casas, hein? Eu vou jogar um torre E1 para tentar invadir a 7ª. O objetivo da torre é sempre esse: você quer pegar a coluna aberta para depois invadir a 7ª fileira. Opa, foi o que ele tentou fazer, mas ele esqueceu que está defendida a casa. A intenção foi boa, foi uma boa intenção, mas a execução não foi das melhores. Vamos lá, bispo B5 agora. E, enfim, caiu muita coisa. Vamos ver se ele vai seguir jogando. Ele já abandonou já. Vamos ver a revisão dessa partida, que ela foi interessante em alguns momentos específicos. Olha só, deu aqui 91.3 de precisão para mim, 77.2 para ele. Abertura inglesa, então vamos fazer sempre o G3 no lance 2. Desenvolvimento natural da inglesa. E agora um primeiro momento importante que eu joguei com E3 para fazer D4. E aí ele já interrogou com bispo E6, porque leva o tema tático do garfo. Aí bispo C4, e olha só essa posição. Parece que tá jogável,
parece que o material tá igual, é aquilo que eu estava até comentando, mas o computador ele já dá uma vantagem decisiva na posição. A questão das duas peças jogaram muito mais do que a torre, ainda mais sendo par de bispos, numa posição aberta, o par de bispos ele vai fazer a festa nessa posição. Então veio aqui bispo F4, trocamos, tomar em C7 é duvidoso mesmo. Ele tinha esse torre D7 e agora bispo E5, minha vantagem ela cai um pouco na posição. Aqui tinha que ter caprichado um pouquinho mais. Bispo G5, bispo E3 são lances que são melhores até. Na verdade, bispo G5, bispo C7 é o segundo lance da máquina. Mas aí ele jogou torre C8 que já perde. Eu tomo todas as peças. Caramba, ele nem gosta desse lance, ele prefere bispo H3. Eu joguei tomando em C5. Eu joguei o mais preguiçoso possível. E aí ele me entregou uma torre. Tem posições que não precisa inventar tanto. Tem lances simples que vão dar no mesmo resultado. Então, no geral, eu jogo o mais simples possível, tá? Bom, vamos aqui jogar mais uma partida. Vou colocar para jogar já. Então, agora jogar de pretas. Jogamos, então, um sistema Londres, uma abertura inglesa. E agora eu vou jogar com D5 contra o peão dama. A ideia é jogar um gambito da dama recusado, seguindo essa ideia de jogar algumas aberturas simples de serem jogadas. Lembrando que aqui eu estou trazendo sugestões especialmente para quem está jogando nessa faixa de rating dos 1080, 1000 de rating, abaixo de 1000 de rating. E no geral você não tem que se preocupar tanto com a abertura, você tem que jogar abertura simples e desenvolvendo as suas habilidades nas outras fases do jogo também, tá? Então, essas aberturas encaixam muito bem. Jogando agora contra um sistema London, olha só. E quero te mostrar um tema que eu já mostrei em outros episódios aqui. Se você acompanha os episódios todos os dias, você já deve ter visto esse tema. Sempre que o adversário sai com um bispo do sistema London ali para fora da cadeia de peões, a ala da dama ela fica um pouco vulnerável. Por isso faz sentido buscar contra-jogo trazendo uma dama para B6. Então eu quero fazer um C5 e dama B6. Porque agora eu consigo criar debilidades na ala da dama. Eu fiz até um curso para os alunos do Chessflix explicando como jogar essa variante, que eu coloquei como uma refutação do sistema London, porque não é simples do branco jogar essa posição. Então é preciso saber algumas sutilezas para não cair numa posição inferior. Inclusive, meu adversário entregou um peão já. Ele poderia ter jogado ali dama C1, dama B3, ou então dama C2, são os lances que geralmente o jogador de brancas tenta, mas ele simplesmente entregou o peão, jogou no automático ali e não prestou atenção na minha ameaça. Mas fica aqui uma dica já para quem não sabe o que fazer contra o sistema London. Essa é uma variante muito interessante, essa variante jogando dama B6 rápido, tá? Seu adversário com certeza vai se sentir bem incomodado, a não ser que ele conheça já, aí a partida ela fica equilibrada. Mas se não conhecer, ele pode ter problemas sérios. Bom, vamos tomar agora em C3. Ele conseguiu aí um certo desenvolvimento. Vamos ver se ele consegue aproveitar isso. De fato, eu tenho um peão a mais, só que eu estou um pouquinho atrasado no desenvolvimento. Agora, não é assim que você aproveita uma vantagem no desenvolvimento, perdendo um tempo com o peão. Eu vou... vou jogar cavalo E4. Eu fiquei em dúvida se jogava bispo G4 ou cavalo E4, mas vou jogar cavalo E4, tentar aproveitar essa cravada. Talvez eu tome em C5, levando mais um peão, não tenho certeza se eu vou ter coragem de fazer isso, ou se é o certo mesmo. Talvez seja o certo até tomar o peão, dependendo do que ele jogar. Ele veio com o bispo B5. E agora... eu tenho um cavalo C3, que é interessante. Ataca a dama. Dama B3.
mas depois de tomar em B5 não parece tão claro. Vou fazer um bispo por G4. Que talvez eu possa simplificar toda a posição, tomando em F3, ou se ele rocar. E agora? Agora eu tenho essa opção de simplificar. Eu vou jogar isso, bispo F3. Cavalo D2. Tem um peão a mais, então vamos simplificar a posição. Mas eu não tenho certeza se foi a melhor forma de converter a vantagem. Apesar de simplificar, ele tem um par de bispos, tem a coluna B. Não é tão simples assim essa posição. Então eu acredito que o branco ainda tem muito recurso, na verdade. Vou jogar F6, mas ele tá me dando os tempos que eu preciso. Porque se eu tiver os tempos suficientes aqui, a posição ela pode ficar muito boa. Vou fazer o rei para F7 para conectar as torres. E agora eu quero jogar um lance como um torre C8, torre C7, dobrar as torres na coluna C, tirar o cavalo e ganhar o peão de C5. Porque a debilidade na posição dele é o peão de C5. Ele poderia ter explorado mais rápido o fato de eu estar atrasado no desenvolvimento, ter jogado um torre B1, bispo D3, pressionado o peão de B7. Isso poderia ser desagradável ali na posição. Mas, do jeito que está sendo, tá ficando bem tranquilo, na verdade. Trazendo aqui a torre para C8, dobrando. Bom, ele tomou em C6. Vamos agora trazer uma torre para B8, lutar pela coluna. Eu estou ameaçando E5. Inclusive, E5 antes era mais forte. Aqui ele tem F4. Bom, mas agora E5. Eu posso trocar. Torre B8. Eu nem tomei em C5 porque eu levo... Nossa, esse... Você perde muito, porque a torre está cravada agora. Ameacei bispo A3. E acabou. Mas a posição já era muito difícil, na realidade. Vou jogar bispo A3. E agora eu simplifico a posição. E ganho o final de peões com certa facilidade. Porque eu tenho aí 2 peões de vantagem. Vamos trazer o rei para o centro. E agora eu posso jogar D4, por exemplo. Vamos trazer o rei. Quero trazer o rei até A5. Bom, ele vai ficar em Zug logo logo. O que é isso em Zug? Ele vai ficar sem lances. Olha só, depois de H5, ele vai se encontrar numa situação onde ele é obrigado a mexer e qualquer lance que ele faz perde. Isso seria ficar em Zug na posição. A palavra é Zugzwang, quando ele tem que mexer e qualquer lance perde. É o caso dele. Bom, então, se ele joga rei D3, meu rei invade. Se ele joga esse, rei B6. Se joga esse, eu tomo. E aí, tô jogando G5. E a ideia é que eu consigo passar outro peão. Vamos segurar esse peão de E. O último truque dele seria avançar esse peão. Vamos tomar. E agora temos aí vários peões a mais avançando para promover. E agora ele vai abandonar. Beleza, vamos fazer a revisão aqui da nossa partida. Então, tivemos aí um London de pretas, mostrando como enfrentar o sistema London. Então, ele fez 82.8, fiz 94.2 de precisão. Então, joguei aí com D5. E lembra, se o bispo do seu adversário saiu, você pode jogar com C5 e ir atrás da ala da dama, com dama B6. E aqui ele já me entregou um peão com cavalo D2. Ele não vai ter compensação suficiente contra isso. Geralmente, dama B3 é o lance mais jogado na posição. E as pretas respondem com C4. Então essa é uma variante que eu analiso bastante lá no Chessflix. Coloco uma série de partidas comentadas também. Então lá tem tudo que você precisa para dominar essas variantes na abertura.
Ele jogou aqui cavalo de BD2, me entregou um peão. E aqui é mais a questão de converter a vantagem. O computador não gosta do cavalo E4, foi justamente o lance que eu estava em dúvida de fazer ou não. Ele acha que não é o mais preciso, mas mantém ali uma vantagem. Olha só que engraçada essa posição. É bem o que eu estava falando. Esse final não é claro. Aqui eu senti que não estava indo no caminho certo, simplificando a posição, que apesar de ter um peão a mais, não é simples, porque ele pode usar essa coluna B. Se ele joga, por exemplo, um torre B1 e puxa o bispo rápido, eu acredito que ele tem muito contra-jogo. É que ele jogou mal a posição, ele foi perdendo tempos. Olha só. Olha, essa posição, por exemplo, o computador já começa a dar uma leve brancas, jogando torre B1. É que par de bispos é muito forte, somado a essa coluna aberta. Aí esse já interroga, esse ele me deu um tempo inteiro. Só que assim, é aquela vantagem que a gente chama de vantagem dinâmica. Ele tem a vantagem, só que ele tem que explorar naquele momento. Se fica de enrolação, daí a vantagem ela desaparece e eu fico com um peão a mais. Igual aqui, a gente vê 3 lances depois, a vantagem já foi. Porque agora eu consolidei a posição e tenho os tempos que eu precisava para consolidar. E aí ele ainda me deu par de bispos, aqui já era. Aí ficou muito perdido. Aí depois ainda a pendurada. No final de peões ganha bem tranquilo, sem problemas na posição. Bom, partidas interessantes aí nesse episódio de hoje. Me conta aí o que você achou dessas partidas, né? O que você aprendeu também. Se você tá gostando da série, tá gostando dos episódios, aproveita para dar aquela força aqui no canal. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.